nós. Amém, meus amados? Isso para mim é um privilégio, uma alegria muito grande. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ela é a que edifica a nossa fé e fortalece a nossa fé, meus queridos. E esta palavra é uma palavra assim que vai trazer para o nosso coração fé, ou vai aumentar em nós a nossa fé. Aleluia. No livro de Josué, meus queridos, no capítulo 6, nós vemos o povo de Deus, nós vemos Israel de frente com uma cidade chamada de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que estava às margens do rio Jordão. Amém? Na verdade, era a primeira cidade fortificada que eles iriam enfrentar. Amém, meus amados? Glória a Deus. E nós vemos então, nesse capítulo, que eles estavam de frente com esta cidade, e esta cidade ela possuía muralhas grandes e poderosas, que acredito eu que nenhum exército da época poderia transpor essas muralhas, transpor esses muros. Eu acredito que não tinha um exército preparado na época para derrubar aqueles muros. Eram muito fortificados, eram muros fortes mesmo, era cidade fortificada. Mas quando eu leio o capítulo de número 6, e o que me chama muito a atenção é que Israel, ao invés de traçar um plano de guerra, um plano, de planejamento militar para destruir aquela cidade, ou tentar derrubar aqueles muros, quando eu leio, o que eu observo é que ao invés de eles fazerem isso, eles preferem obedecer aquilo que o seu Deus, que o Deus de Israel ordenou eles fazerem. Isso me chama muita atenção, meus queridos. Então eles preferem obedecer a ordem por Deus. Isso fala muito. Ele mandou Israel, mandou o povo rodear a cidade por 7 dias. Rodear a cidade. Os 6 primeiros dias, eles dariam uma volta na cidade em silêncio. E no 7º dia, dariam 7 voltas. E na última volta que eles descem ao redor daquela cidade, ao redor daqueles muros, então, quando soasse a trombeta, com um som comprido, eles poderiam dar um grito. Então, Israel preferiu obedecer. Amém, meus amados? E isso realmente nos diz muito, meus queridos. Isso nos chama a atenção. Primeiro que a conquista não foi um troféu da força de Israel. A conquista de Jericó não foi um resultado porque Israel tinha um exército forte, ou porque ele era forte, a força. Não foi isso que aconteceu. Foi porque o Senhor entregou nas mãos dele aquilo que o Senhor tinha prometido. Amém, meus amados? Então, isso diz para nós muita coisa. Glória a Deus. Que a conquista daquela cidade não foi porque Israel era forte, mas sim porque Deus entregou nas mãos dele aquilo que o próprio Senhor havia prometido. Amém, meus amados? Deus tem tido e dado promessas na tua vida. Então essas promessas vão se concretizar na tua vida, não porque você é grande, porque você é forte, porque você é o mais belo, ou porque você tem características de um guerreiro, de um lutador, não, mas porque Deus prometeu na tua vida. Amém? Então isso diz muito para nós. Aleluia, glória a Deus. Então a vitória
de Jericó, ela pertence a Deus. Apenas Deus entregou nas mãos do seu povo, porque Deus prometeu entregá-la. Aleluia, glória a Deus. A queda de Jericó é uma obra inteiramente do Senhor. E os muros caídos, eles são o resultado, são o cumprimento das promessas de Deus para eles. Promessa de Deus para eles. Aleluia. E essas promessas de Deus, meus queridos, é o que tem sustentado a minha e a sua fé até o dia de hoje. Nós temos fé e cremos em Deus porque Deus é Deus de promessa. E o que Deus promete, Ele cumpre em nossas vidas. Então, as promessas de Deus é o que mantém de pé, é o que sustenta a nossa fé, é o que sustenta a nossa confiança em Deus até o dia de hoje. Israel, ele preferiu obedecer a Deus, obedecer aos planejamentos de Deus, aquilo que Deus ordenou, porque eles confiavam nas promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. E Deus havia prometido que daria para eles aquela cidade. Amém, meus amados? Então, essas promessas de Deus, ou as promessas que estão aqui na palavra do Senhor, elas são a causa de se manter de pé a minha e a sua confiança no Senhor. Porque nós confiamos naquele que prometeu. Amém? Porque Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia! Deus entregou a cidade de Jericó para Israel como parte de toda a terra prometida. Deus entregou aquela cidade como parte de toda a terra prometida. E eu te pergunto, o que Israel precisou fazer, meus queridos? Israel precisou se consagrar, confiar e obedecer. Amém? Glória a Deus. Veja bem, meus queridos, Israel não precisou quebrar uma pedra sequer para que os muros caíssem. Israel precisou se consagrar, precisou obedecer a Deus, confiar em Deus. Amém? Isso que Israel fez, e isso fala muito conosco. De repente você fala assim: olha, pastor Luiz, eu estou enfrentando muralhas muito maiores na minha vida. As muralhas daqui não consigo nem chegar ao final, tão altas que elas são. Eu estou enfrentando barreiras, eu estou enfrentando dificuldades, você não faz ideia. Quero te dizer que se você se consagrar ao Senhor, se você confiar no Senhor, se você obedecer ao Senhor, tem tamanho de muros que não caem na tua vida. Glória a Tem Deus. tamanho de barreiras na tua vida que não vão ao chão. Amém? Porque Israel apenas precisou se consagrar ao Senhor, confiar no Senhor e obedecer a Ele. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 30, que foi pela fé que ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Amém? Foi pela fé que aquelas muralhas vieram ao chão. Aleluia. Então, meus queridos, nós precisamos exercitar nossa fé. E como você vai exercitar a tua fé? Através das promessas do Senhor, através da palavra do Senhor. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais você vê aquilo que Deus prometeu e mais a tua fé vai aumentar. Porque você sabe que se Deus falou, está falado na tua vida. Se Deus disse, está dito, Ele vai cumprir. Essa é uma realidade que nós temos que trazer para nós, meus queridos. Vejam, meus queridos, que depois da morte de Moisés,
depois que Moisés morreu, Josué, ele assumiu a liderança daquele povo, e ele já assumiu a liderança daquele povo com uma ordem já bem definida. Quando você lê o livro de Josué, você vai ver Deus falando para ele: ser forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que você for. Josué, capítulo 1, versículo 9, é isso que o Senhor disse lá. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não te falei eu? Seja forte e corajoso. O que Deus espera de mim e de você? Que nós não se acovardamos, que nós não se sentimos vítimas, vitimizados. Ai, coitadinho de mim, eu sou um bichinho de Jacó. Não, o Senhor deu já uma ordem definida para ele: ser forte e corajoso. Por que ser forte e corajoso? Porque as outras coisas o Senhor vai realizar na nossa vida, porque é o Senhor que vai na nossa frente. Foi isso que ele disse para Josué: ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estarei com você aonde quer que você vá. Amém? Amém. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Então, meus queridos, Jericó, Jericó era uma cidade, era a primeira cidade do outro lado do Jordão, e também ela era a porta de entrada de toda Canaã. Então, quem vencesse Jericó, automaticamente venceria toda Canaã. Essa é uma realidade, meus amados. Amém? E quando nós vemos, meus amados, nos capítulos anteriores, né, ali tipo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver, meus amados, que antes, né, nós vamos ver ali alguns ensinamentos que são muito importantes para nós e que nós precisamos trazer para a nossa vida. São ensinamentos que destacam por que Israel, por que o povo de Deus venceu aquela cidade. Glória a Deus. Amém? Então, meus queridos, a ordem das coisas, elas não podem ser invertidas. Amém? Alguém já ouviu falar naquele ditado que os bois não podem ir à frente da carroça, né, do carro? Alguém já ouviu falar? Porque a ordem das coisas realmente são importantes, elas realmente importam. Então tem alguns princípios que nós vamos aprender na palavra do Senhor que levou Israel a chegar diante daquela cidade e conquistar aquela cidade, né? Vencer aquela cidade, né? E foram princípios que eles aprenderam do próprio Senhor, que o Senhor foi colocando para eles. Amém? Amém? Então, antes do povo enfrentar os muros de Jericó e enfrentar os soldados de Jericó, meus queridos, né, aquele povo havia se preparado para aquele momento, para que eles chegassem até lá. Quando nós lemos o livro de Números, por exemplo, nós vamos ver que todo Israel que saiu lá da terra do Egito, até chegar nas margens, haviam morrido todos nas margens do Rio Jordão. Mas a continuação, a prole deles, os filhos deles, estavam todos ali para atravessar o Jordão. Com exceção de Josué e Caleb, que foram os únicos dois que saíram de lá e conseguiram vir à terra prometida. O restante eram todos filhos que tinham nascido no deserto. Então, meus amados, esses filhos precisaram aprender princípios do qual eles poderiam levar para a vida toda. E nós vamos ver nesses capítulos anteriores, meus queridos, que eles tiveram que se preparar para que eles chegassem até do outro lado do rio e conseguissem tomar aquela cidade. Aleluia! Glória a Deus! E quais são, meus queridos, quais são esses preparos que eles tiveram? O primeiro preparo que eles tiveram foi sobre a travessia do Rio Jordão. A palavra do Senhor diz que o Rio Jordão ele estava cheio. Naquela época o Rio Jordão não era apenas um córrego como é hoje, era um rio bem grande, né? E como eles iam atravessar, né? Então eles precisaram
atravessar, e o Senhor colocou, estabeleceu como eles iriam atravessar. Então eles precisaram atravessar o Jordão, e depois que atravessaram, precisaram passar pela circuncisão, precisaram realizar a Páscoa e também precisaram se consagrar ao Senhor. Por isso que eu disse que a ordem, ela tem que ser mantida, né? Não pode inverter a ordem das coisas. Então, meus queridos, eles precisam realmente passar pela circuncisão, passar pelo rio, passar pela circuncisão, passar pela Páscoa, passar pela consagração, e só depois a vitória de Jericó. Veja como Deus trabalhou na vida desses homens. Então a ordem, meus amados, realmente importa. Primeiro a consagração e depois a conquista. E não é assim muitas vezes que acontece na nossa vida, né? Nós queremos as coisas acontecendo antes de nós se consagrarmos ao Senhor, antes de nós se entregarmos a Deus. Nós somos assim muito, queremos as coisas assim, de um dia para a noite. E por causa disso, muitas vezes, nós invertemos a ordem. Mas a ordem realmente importa. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, primeiro a consagração, depois a vitória. Primeiro a consagração, depois a vitória. Assim Deus colocou, são princípios que nós temos que realmente aprender se queremos ver as barreiras, ver as muralhas da nossa vida, ver as dificuldades da nossa vida caindo por terra. Primeiro se consagramos ao Senhor, primeiro fazemos aquilo que o Senhor nos manda, para depois recebermos as suas promessas. Essa é uma ordem que não pode ser invertida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, meus queridos, a terra prometida, ela é dada por Deus e não é conquistada por minha força. Eu te pergunto nesta noite: o que você quer conquistar na tua vida? O que você realmente precisa conquistar e pode dizer assim: olha, eu quero conquistar isso, mas a barreira é muito, a dificuldade é muito grande, a muralha é muito grande. Então, primeiro você tem que se consagrar ao Senhor. Por quê? Porque a terra prometida, ela é dada por Deus. A vitória na tua vida, ela é dada por Deus. Deus vai vencer por você. Mas você precisa estar preparado. Na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo, houve-se uma preparação para depois eles conquistarem. Aleluia. Então as muralhas caindo, elas são as respostas da tua consagração ao Senhor. Tudo que você conquistar, pode ter certeza que foi porque você se consagrou ao Senhor. Porque senão você passa tempos e tempos, anos de espera, e a vitória nunca vem. Porque você só vai ter vitória na tua vida, vida por Deus, se você se consagrar ao Senhor. Amém. Porque sem consagração não há vitória, porque as muralhas caindo, elas são as respostas da tua consagração. As dificuldades, as barreiras, aquilo que você tem que transpor na tua vida é através da tua consagração. E se elas caírem, é a resposta daquilo que você fez, porque você obedeceu ao Senhor. Amém, meus queridos? Então nunca se esqueça disso, meus queridos, que as muralhas caindo é a resposta da tua consagração ao Senhor. Você tem se consagrado ao Senhor? Isso eu te pergunto nesta noite. Aleluia! Então essa será a diferença entre aqueles que fracassam e aqueles que vencem. Essa será a diferença, a consagração. A tua vida na presença de Deus. Porque quem se consagra, quem tem a sua vida na presença do grande eu sou, este verdadeiramente saboreia a vitória na sua vida.
alcança a vitória. No caso de Israel, era a terra prometida, era a cidade de Jericó. E no teu caso, meus queridos, qual é o problema na tua vida? Qual é a primeira cidade que você precisa derrubar na tua vida, que está fortificada, que tem muralhas, que tem guerreiros que vão lutar contra se você se levantar? Se consagra ao Senhor e você vai ver tudo. Ah, pastor, mas a minha dificuldade é maior ainda. Consagração ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quer saborear a vitória? Quer degustar a vitória? Não se esqueça deste segredo: se consagrar ao Senhor. A cidade de Jericó era fortificada e estrategicamente Jericó era a chave militar de toda aquela região. Veja, meus queridos, era a chave de toda aquela região. E aos olhos, meus queridos humanos, aos olhos de Israel, era impossível vencer aquela cidade. Era impossível. Veja, meus queridos, era impossível aos olhos humanos e Israel não tinha como tomá-la. Então, meus queridos, Israel eles não tinham preparo, não tinham um exército fortificado, eles não tinham uma máquina capaz de bater contra aquelas muralhas e derrubar. Eles não tinham nada. Essa é a realidade de Israel. Israel tinha o quê? Vontade de obedecer. Aleluia. Mas veja, meus queridos, o plano que Josué recebeu do Senhor. O plano que Josué recebeu do Senhor não era um plano de guerra, não era uma estratégia militar. O plano que Josué recebeu era um plano de adoração. Essa é a realidade. Era um plano de adoração e não um plano de guerra. Veja, na frente ia o povo, os sacerdotes, com a arca da aliança, tocando as trombetas, e durante 6 dias a marcha era uma procissão silenciosa. Esse era o plano que Deus passou para ele. Era uma procissão silenciosa ao redor da cidade. No 7º dia seriam 7 voltas, ao redor da cidade, marchando. E então o troco das trombetas, e daí o grito do povo. Isso é uma estratégia militar? Isso não é uma estratégia militar. Então, meus queridos, cada passo que o povo dava era um gesto de adoração, não era uma marcha de guerra, era um gesto de adoração. Cada passo que Israel dava era um gesto de adoração. A cada passo que eles davam, na realidade era um ato de fé que eles estavam dando em volta daquela cidade. Talvez, eu quero conjecturar aqui, quero começar a imaginar, alguns soldados que já estavam todos tremendo de medo, ainda ousou querer dizer assim: que povo mais doido isso, Não dá quietinho, não fala nada, Como é que eles, Que plano é esse, Eles nem o próprio povo de Israel sabia perfeitamente. Imagine. Mas era uma estratégia de adoração e não uma estratégia militar. Esse foi o plano que Josué recebeu do Senhor. E foi, meus queridos, por cumprimento desse plano que as muralhas caíram. Veja que tremendo, E quando o povo adorava, o Senhor, nosso Deus, estava trabalhando. Aleluia. E eu te digo nesta noite, meus queridos, enquanto você adorar o Senhor, o Senhor vai estar trabalhando na tua causa. O Senhor vai estar trabalhando na tua vida. Amém. O Senhor vai estar trabalhando na tua família. Grande Deus. O Senhor vai estar trabalhando nos teus negócios. O Senhor vai estar trabalhando e pelejando contra tudo aquilo que tem se levantado, tem se erguido como barreira, como muralha na tua vida. Aleluia!
Enquanto o povo, ele adorava ao Senhor, o Senhor estava trabalhando. Enquanto o povo estava obedecendo, as muralhas estavam caindo, aleluia! Veja que plano maravilhoso para vencer o teu inimigo. Glória a Deus, aleluia. Para vencer os teus problemas, aleluia! Vencer os teus problemas não é com a tua força, não é com os teus planejamentos, com as tuas ideias, com as tuas convicções, aleluia, mas sim obedecer o plano de Deus, aleluia. Você quer vitória na tua vida? Então obedeça os planos de Deus, obedeça as estratégias de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é tremendo, aleluia. E também, meus queridos, outra coisa que eu vejo dentro desse texto, que existe dois detalhes que vale a pena nós ressaltar, meus queridos. Duas coisas que vale a pena ressaltar. A cidade de Jericó, meus queridos, ela precisava ser destruída e tudo o que nela tinha. Porém, meus queridos, uma família precisava ser poupada naquela cidade. E você sabe por que precisava ser poupada? Porque essa família resolveu acreditar em Deus, resolveu confiar no Deus de Israel. Então, essas coisas me chamam muita atenção, aleluia. Isso, meus queridos, significa que julgamento e misericórdia do Senhor andam lado a lado, caminho junto. Para aquele povo rebelde, aquele povo pagão, aquele povo amaldiçoado, era o julgamento do Senhor. Mas para alguém que estava no meio daquele povo, resolveu crer no Senhor, a misericórdia do Senhor foi aplicada, aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver, meus queridos, aqui algumas lições que nós vamos tirar desse texto, vamos tirar dessa queda, dessas muralhas, que vai trazer para a nossa fé, para a nossa vida, grande edificação, meus queridos. E a primeira lição que eu quero trazer para a igreja é que a vitória já é do Senhor, antes mesmo que você dê o primeiro passo, antes mesmo que você dê a primeira volta. Só precisa você confiar no Senhor, se consagrar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Então, esta é a primeira lição que eu quero trazer para a igreja, né? Que a vitória já é do Senhor. Veja o que está escrito lá. Então disse o Senhor a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e seus homens de guerra. Olha a promessa do Senhor. Tem como não edificar a fé de alguém assim, né? O próprio Deus falou para ele: entreguei esta cidade nas tuas mãos. Olha como o Senhor colocou: eu entreguei a cidade já era do povo de Israel, né? A cidade, o rei, todos os seus valentes, todos os seus homens de guerra, já tinha sido entregado nas mãos. Só precisava aquele povo obedecer, só precisava aquele povo se consagrar, aleluia. Então, antes do povo marchar, uma vez Deus fala para Josué: entreguei, aleluia. A marcha de Israel não é a causa da queda das muralhas, mas sim a resposta da vitória que Deus prometeu para eles. Aquele povo marchou porque o Senhor deu a ordem, mas aquilo nunca foi a causa da caída, do fracasso daquela cidade, da queda das muralhas, né, do extermínio daquele povo. Não, a causa daquela vitória foi justamente Israel obedecer. Glória a Deus. Porque já estava entregue nas mãos dele. Israel não venceu por ser forte, mas por confiar em Deus.
recebeu aquilo que não podia conquistar. Você sabia disso? Israel não podia conquistar aquela cidade, mas confiou em Deus e recebeu de Deus aquilo que eles jamais poderiam conquistar, meus amados. O que você precisa conquistar na tua vida? Conte para mim. Fala com o seu coração. O que você precisa conquistar? Então resolva confiar no Senhor. Resolva acreditar em Deus. Resolva obedecer a Deus. Você vai ver as coisas acontecendo. Glória a Deus. Por isso a confiança do povo de Deus não está nas suas próprias forças, mas naquilo que Deus prometeu. A igreja do Senhor Jesus, ela vive em uma esperança, o arrebatamento da igreja. Meus queridos, se você perder essa esperança, você deixou de ser a igreja do Senhor, porque você deixou de crer nas promessas de Cristo, porque foi Ele que prometeu. E assim a igreja do Senhor, ela permanece até os dias de hoje, porque ela acredita que o Senhor vai voltar, e essa é uma realidade. Mas para aqueles que o Senhor já veio e estão, hoje dormem, o corpo dorme, porque a alma ela está na presença do Senhor, a promessa e a esperança é a mesma. Veja o que está escrito lá em Tessalonicenses, por exemplo, que dada a ordem do arcanjo, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é uma promessa. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, subiremos juntos. Outra promessa. Isto é a palavra do Senhor. E é isso que fortifica e alimenta a minha e a sua fé. Se você não crê dessa maneira, você, sinto muito de dizer, você não tem essa esperança e não vai subir, só vai saber que subiu. Então, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Deus, Ele dá aquilo para nós que nós não podemos conquistar. Porque se você consegue conquistar, você não precisa de ferro, você consegue trabalhar o mês inteiro? Deus deu força, então trabalha o mês inteiro e você terá resultado. Mas tem coisas na nossa vida que, se não for intervenção divina, jamais você vai obter vitória. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma realidade da palavra de Deus. E isso aqui aconteceu lá em Jericó. Eles não conseguiriam vencer aquela cidade, mas por decidir obedecer a Deus, conquistaram aquilo que eles não tinham força para isso, que Deus venceu para eles. Amém? Então a pergunta que eu te faço é, meus queridos, diante de tudo aquilo que você tem pela tua frente, olha a pergunta que eu vou te fazer. Diante de tudo aquilo que você tem pela tua frente, meus queridos, não é o quanto você confia em Deus, consegue, não é o quanto que você tem força, mas é o quanto que você confia no Deus que te prometeu. Amém? Então, diante de todas as coisas que você tem pela frente, das barreiras, das lutas, quem sabe doenças, enfim, seja a dificuldade que você tem enfrentado, não é o quanto que você tem força para resolver isso aí, mas é o quanto que você confia em Deus. E eu te pergunto, o quanto que você confia em Deus? O quanto que você acredita nas promessas dele? O quanto que você espera nele? Porque hoje, meus amados, é muito comum quando uma pessoa está com dificuldade, a primeira coisa é fazer das suas próprias forças. Não corre no quarto de oração para orar. E hoje quase já nem se tem mais quarto de oração para perguntar, para consultar a Deus. Não é verdade? Deu o primeiro espirro, eu vou lá no médico. Olha, tem? Não digo que não tem. Mas conversa com Deus. Deus, é necessário. Qual é a tua intimidade? Qual é a tua frequência com Deus? Quanto que você tem, de convívio com Ele? Oh, grande então, Deus. quero te dizer, meus queridos, não é o quanto você tem força, mas o quanto você confia em Deus e nas suas promessas.
Tem barreiras na sua vida que já deveriam ter caído há muito tempo. Mas é porque você não tem confiado plenamente no Senhor. Porque você não tem se consagrado ao Senhor. Consagração é intimidade com Deus. É entrega ao Senhor. Amém? Amém. Então, meus queridos, se você confia naquele que já venceu por você, e você já obedece a Ele, aleluia, então a vitória do Senhor na sua vida será certa. Se você confia naquele que te prometeu, se você confia naquele que já venceu por você, a vitória, meus queridos, é certa na tua Glória a Deus, vida. aleluia. Creia, meus queridos, dá uma glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus, Aleluia. A vitória, meus queridos, ela nasce da promessa de Deus. A vitória, ela nasce da promessa de Deus. Não é da sua força. Então, se você acredita que Deus tem promessa na tua vida, a vitória vem. Se consagre a Ele, aleluia. Segundo, a consagração vem antes da conquista. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Santificai-vos. Nós precisamos, meus queridos, santificar ao Senhor. Amém? Então, antes de Jericó, Israel passou pela circuncisão, passou pela Páscoa, passou pela consagração. Antes de ver as muralhas caindo, Deus chamou Israel para se consagrar. Deus chamou Israel para obedecer. Amém? glória a Deus. Então, antes de ver as muralhas caindo, houve-se o chamado de Deus para se consagrar, para se santificar. Aleluia! O povo precisou pertencer a Deus antes de receber a vitória dele. Veja que tremendo, né? Então, o povo que Deus tinha tirado de Israel ainda não pertencia a Deus. Por isso houve a circuncisão e por isso houve-se a entrega. Porque quando você se entrega ao Senhor, quando você se consagra ao Senhor, você pertence a Ele. Glória a Deus. Amém? Amém. Tem alguém que pertence ao Senhor? Amém? Amém. Amém? É isso. É pertencer ao Senhor. Então, se você já pertence a Deus, então pode ter absoluta certeza que a vitória, ela vai ser inevitável na tua vida. Amém. A vitória vai ser inevitável, por mais que você diga que no teu pensamento você diga que não, porque nós somos traídos muitas vezes pelo pensamento, traídos pelo coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Aleluia. E essa ordem não pode ser invertida. E eu te pergunto mais uma vez: quantas vezes queremos o resultado sem a entrega? Quantas vezes queremos o resultado, queremos ver a nossa bênção, a nossa vitória, sem realmente nos entregar ao Senhor? Muitas vezes a pressa em derrubar as muralhas, em derrubar os problemas, costuma pular a primeira parte, que é a parte da entrega. Meus queridos, se você não receber nenhuma promessa de Deus, que eu entendi que é impossível, mas se você não receber nenhuma promessa de Deus, se entregue a si mesmo, independentemente, porque nós não estamos barganhando com Deus. Nós não estamos fazendo troca. Senhor, eu vou me entregar, mas eu quero minha vitória. Não, de jeito nenhum. Você vai se entregar porque você reconhece que Ele é Deus, e que você é dependente dEle, que você é carente dEle, que você necessita dEle, que sem Ele você não pode viver, que sem Ele você não pode respirar. Tudo na tua vida tem que ter Deus, aleluia, independentemente de vitória ou não.
Eu estou falando aqui, meus queridos, que Deus vai dar vitória, obviamente. Por quê? Porque é o resultado da tua entrega. Mas você não está se entregando, você não está se consagrando, você não está se santificando, porque você está fazendo prova com Deus. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos saber desses princípios. Nós não barganhamos bênçãos com Deus. Nós recebemos bênçãos de Deus porque nós se consagramos a Ele. Porque é o prazer de Deus nos abençoar, aleluia. Glória. Mas a bênção dele tem princípios na nossa vida. E um deles é a tua santificação, é a tua entrega a Ele. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus tremendo, aleluia. Deus espera que o seu povo se entregue a Ele antes que o povo espere que Ele age. Isso é uma realidade, meus amigos. Deus espera que eu e você se entregamos a Ele antes mesmo que eu comece a pensar: será que Deus vai agir? Será que Deus não vai agir? Claro que não. Deus espera que nós se entregamos a Ele. E o resto é com Ele. Não está escrito lá: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Quando o Senhor fala todas as demais coisas serão acrescentadas, Ele sabe do que eu e você precisamos. Ele sabe aonde Ele tem que agir primeiro. Ele sabe a barreira que Ele precisa derrubar primeiro. Essa é a estratégia de Deus na nossa vida. Aleluia. Vamos, meus queridos, ali. A terceira lição que nós aprendemos: a obediência te faz confiar no plano que não faz sentido algum. Não é isso? Olha o plano que eles receberam. Aquele plano que eles receberam de dar as voltas ali, né? Para muitos não fazia sentido nenhum. Como eu vou dar a volta? Logicamente, pensando com a lógica, como vou dar a volta? Os muros vão cair. Então a obediência faz você confiar no plano que não tem sentido nenhum. O plano de Deus, na verdade, se você for analisar logicamente, pela lógica, não tinha sentido. Como que as muralhas iriam cair se eu caminhar em volta e daqui a pouco eu dou um grito e os muros caem, né? Se você for estudar sobre o Jericó, se você for ver aquelas muralhas, ela era extremamente fortificada, havia habitação naqueles muros, entendeu? Então é uma coisa muito séria. Então o plano de Deus, que faz você confiar naquilo que não tem sentido. Ó, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará o grito, um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar que estiver adiante. Veja, o povo está rodeando a cidade, né? A cidade fortificada, e daqui a pouco as trombetas soam com longos toques e você grita. E os muros vão cair, né? Isso aí é só para quem confia mesmo, né? E os muros vão cair, aí você sobe pelos muros e ataca os que vão vir contra você na tua frente. Era esse o plano, né? A marcha em silêncio ao redor de uma cidade não derruba muralha nenhuma. Isso não derruba muralha nenhuma. Não é verdade? O plano de Deus não tinha muita lógica, não tinha lógica militar, né? Tinha apenas a palavra de quem a deu, que era a palavra dele. Façam isso e eu vou entregar a cidade nas tuas mãos. E foi isso que eles fizeram, né? Israel precisou obedecer sem saber e sem entender como. Eles simplesmente tiveram que marchar. Se alguém chamou eles de louco, de lunático, de coisa parecida, isso eu não sei, porque a Bíblia não relata. Mas só sei que deu certo, não deu? A história conta que deu certo. A Bíblia conta que deu certo.
Eles precisaram obedecer sem entender, mas viram o resultado. Essa é a realidade, meus queridos. A fé deles não era, meus queridos, um sentimento, mas sim uma longa caminhada. Eu não sei quantas voltas de repente você precisa dar para você vencer, meus amigos, a barreira que tem que ser transposto na tua vida. Mas se você obedecer mesmo sem entender, você vai ver o resultado. A palavra é, meus queridos, confiança, obediência e não lógica. Tem coisas que você junta os fatos, isso vai dar certo. Mas tem coisas assim que mesmo você tentando no teu próprio pensamento, você não vai conseguir entender. Mas se você obedecer, se foi Deus quem falou, você confiou na palavra dele. Amém. E isso que importa. A Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos teus próprios conhecimentos, nos teus próprios entendimentos, na tua própria sabedoria, nas tuas lógicas. Não confie nos teus projetos. Eu sou o melhor. Não. Eu disse: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio conhecimento. Aleluia! Cada volta ao redor de Jericó era um ato de confiança, sendo repetido dia após dia, sem sinal visível de mudança. E muitas vezes a nossa tentação, meus queridos, é de preferir a nossa própria lógica. Essa é a realidade. Quem sabe no meio daquela caminhada, alguns deles ali, meu Deus, deixa eu pedir cada coisa, né? Quem sabe? Mas continuaram, né? Seguindo a instrução do Senhor, né? Então eles continuaram. Glória a Deus. Aleluia. Né? Então muitas vezes a nossa tentação é de preferir a nossa própria lógica do que a instrução de Deus. Mas obedecer não é entender tudo o que nós pensamos, entender tudo primeiro. Obedecer é prosseguir mesmo se você está entendendo. Essa é a realidade. Mesmo quando o passo seguinte não faz sentido nenhum, continue obedecendo. Puxa, o Senhor me pediu isso mesmo. Vamos lá. Veja a história, veja a história de Naamã. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Não é verdade? Mergulhava uma, mergulhava 2 e voltava, é a mesma coisa. Né? Mas na 7ª vez não houve um milagre. O homem não botou novinho em folha. Num rio sujo, né? Porque na época ali o rio era sujo, né? Ele nem queria mergulhar naquele rio justamente por ser sujo. Isso sim, meus queridos, a fé, ela está acima de qualquer lógica. Quarto e último, meus queridos, o silêncio e o clamor têm o seu tempo. Aleluia. Não dei o brado de guerra, não dei o brado da vitória, não dei o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu te ordenar. Então vocês gritarão. Josué 6:10. Durante 6 dias o povo marchou calado. O grito só veio no 7º dia, na hora marcada por Deus. Aleluia. Houve tempo de espera em silêncio e tempo de clamor em alta voz. Nenhum desses tempos foi o povo de Israel que decidiu. Foi o próprio Senhor que decidiu, meus queridos. Amém? Então Deus trabalha tanto no silêncio quanto no clamor. Essa é uma realidade. Glória a Deus, é verdade. Amém? Então há momentos em que a fé caminha sem dizer nada. E há outros momentos em que ela declara em alta voz. Há momentos, meus queridos, que a sua fé não precisa se falar para ninguém, nem mesmo para o Senhor, que Deus sabe tudo, né? Mas há momentos em que você precisa abrir a sua boca. Amém? Há momentos em que você precisa clamar.
apresentar o teu problema para Deus, ou para quem pode lhe ajudar. Amém? Não se esqueça disso. Deus tem pessoas preparadas para te ajudar, pessoas capacitadas para te ajudar. Essa é uma realidade. Então há pessoas que estão enfrentando problemas, principalmente na vida conjugal, em vida familiar, e que precisa aprender que tem pessoas que podem ajudar. Por isso que a gente teria que e tem que estar abrindo espaço para esse tipo de coisa, para ensinamentos, né? Eu dava aula para o pessoal que trabalhava comigo no diaconato, e esse tempo tinha problemas que precisavam resolver. Nós temos que entender, meus queridos, que há momentos que nós temos que abrir a nossa boca. Há momentos que nós precisamos falar, mas há momentos que nós temos que trabalhar em silêncio. Amém. Aleluia! Quem aprende a esperar no tempo de Deus, não se desespera. Se você aprender a trabalhar e esperar no tempo de Deus, você não se desespera. Saber esperar em silêncio nos prepara para o grito da vitória, meus amados. Amém? Então, se você sabe esperar em silêncio, você está se preparando para gritar a vitória na tua vida. E eu quero concluir, meus queridos, a queda da muralha de Jericó não é um manual para que você resolva todos os seus problemas. Amém? Mas, um testemunho de que Deus cumpre aquilo que Ele promete e entrega aquilo que você buscou. Amém? Se você se consagrou, meus queridos, Deus entrega na tua vida. Aleluia. A parte de Israel foi se consagrar, foi confiar e foi obedecer, mesmo sem ele entender totalmente o plano. A parte de Israel é essa. De repente você não tem obedecido, não tem se consagrado e não tem confiado, porque você não está entendendo o plano de Deus. Mas faça isso, mesmo que você não entenda o plano de Deus, faça isso. Se consagre ao Senhor, confie no Senhor, obedeça ao Senhor, e você vai ver Deus trabalhar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Se hoje, meus queridos, a barreira diante de você, a pergunta não é se você tem força suficiente, mas se você está disposto a se entregar a Deus e a seguir o seu direcionamento. Glória a Deus, A aleluia. pergunta é: mas se você tem força para vencer? Porque nós, muitas barreiras que se transpõem na nossa vida, nós já vencemos das nossas forças. Mas a pergunta é: se você está disposto, meu amado, se você está disposta, minha amada, amém? A confiar em Deus, a obedecer a Deus, a se consagrar a Deus, a se entregar ao Senhor, meus queridos, amém? Que você possa nesta noite se entregar verdadeiramente ao Senhor, mesmo você não entendendo tudo, mas se entregue ao Senhor. Esta é a pergunta que eu te faço. Você está disposto? Aleluia. Glória a Deus. Deus, meus queridos, Ele continua sendo o mesmo que abriu o Rio Jordão para Israel passar. Ele abriu o Rio Jordão, abriu o Mar Vermelho. Então, meus queridos, você precisa apenas confiar que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Então, meus queridos, Glória que a Deus, aleluia. assim como, por exemplo, Raabe, ela preferiu acreditar em Deus, se entregar a Deus e foi poupada, assim você também decida confiar em Deus. Aleluia. E como o povo fez, meus queridos, que esperou até o 7º dia para ver as muralhas caindo, assim também você, meus queridos,
possa, né, obedecer até ver as maravilhas de Deus na tua vida acontecer, até ver o plano de Deus se concretizando na tua família, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, nos teus negócios. É isso que nós precisamos, meus amados. Toda a vitória, meu querido, vem do Senhor. Então, se você quer saborear a vitória, se consagre a Ele, se dedique a Ele, se entregue a Ele, busque o Senhor, volte para o Senhor, porque isso é um chamado de Deus para a nossa vida. Todos nós precisamos e almejamos de vitórias, de bênçãos na nossa vida, não é verdade? Mas em primeiro lugar, meus queridos, faça como Israel fez, se consagre a Ele, se entregue ao Senhor, confie no Senhor, e você vai ver as coisas acontecendo na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. Que esta palavra, meu querido, possa ir de encontro com o teu coração. Eu não sei quanto você tem lutado, quantas barreiras têm se levantado na tua vida, mas uma coisa é certa: Deus conhece, Deus sabe de tudo. O que você precisa fazer, meus queridos, é como Israel fez: obedecer. Feche teus olhos. Glorioso Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, meu Pai amado, que essa palavra, Senhor, esta passagem, meu Deus, está o grande Israel, meu Pai amado, ali no Rio Jordão, meu Deus, frente, meu Pai, com aquela cidade. Ó Deus, tenha misericórdia e compaixão. Foi algo assim, meu Deus querido, que Senhor, meu Deus, que essa semana seja uma semana de bênção, de livramento. Confiança a Ti, ó Deus, pelo pastor Pai querido, Carlos, muitas vezes, ó Pai nosso amado, irmão, quando pastor nós Galdino, que está passando por momentos difíceis, Pai. Nós Deus, por cada irmão, ó Deus, que nesta noite está em dificuldades, nós temos por tendência, Deus, Senhor amado, Deus, ó Pai querido, para todos nós, Senhor, que nós possamos continuar tendo essa fé, se muitas vezes sem compreender, Pai, mas confiando em Ti, Pai, entregando o nosso caminho a Ti, confiando em Ti, Senhor, meu Deus, e tudo o Senhor fará por nós. Meu Senhor, meu Deus, Tuas promessas possam se cumprir em nossa vida, Senhor amado, o Senhor nosso Deus continue, Pai, abençoando, que o Senhor, meu Pai querido, nós possamos alcançar a vida eterna. Possa nos dar, Senhor, esse entendimento. Nosso irmão André Carlos, Senhor, que está viajando com sua família. Ó Deus, pelo presidente Benedito, com sua família. Deus, Senhor, meu Deus, por cada um dos irmãos que está aqui nesta noite. Louvado seja o teu santo nome. Eu oro pelos teus filhos que aqui estão presentes nesta noite. Que o Senhor possa fortalecer, meu Pai, que o Senhor possa levantar, Senhor amado, a fé de cada um, meu Deus, porque precisamos de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Somos gratos a Ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade, passar a palavra agora para o nosso pastor titular, pastor Carlito. Ele vai fazer as considerações finais, nos abençoar, para podermos ir para o nosso lar. Amém? Não saia sem receber esta bênção em nome de Jesus. Amém, meus queridos?